Neste segundo módulo, nós vamos estudar a concordância nominal. Concordar um termo é estabelecer uma relação de dependência entre o termo substantivo e os seus dependentes, que podem ser um artigo, um numeral, um pronome ou um adjetivo. Veja. O artigo, numeral, o pronome e o adjetivo concordam sempre com o substantivo a que se referem em gênero e número. Entendemos como gênero a flexão masculina ou feminina. Entendemos como número a flexão singular ou plural. Exemplo: a primeira infância determinará a nossa personalidade afetiva. O artigo a concorda com o substantivo infância em gênero e número. O segundo artigo a concorda com o substantivo personalidade em gênero e número. O adjetivo afetiva concorda também com o substantivo personalidade em gênero e número. Vamos entender agora o que é o artigo. O artigo é aquela palavra que serve para determinar o substantivo em gênero e número. Temos dois tipos de artigo: os artigos definidos, o, a, os, as, e os artigos indefinidos, uma, uns e umas. O substantivo é aquele responsável por nomear tudo que o homem conhece e experimenta, como lugares, sentimentos, estado, seres animados e inanimados. O substantivo é a única classe gramatical que aceita o artigo. Exemplo: o Brasil, a alegria, um cachorro, uma tela. O adjetivo é responsável por dar uma nova informação para o substantivo. Por exemplo, o Brasil carnavalesco, a alegria espontânea, um cachorro quente, uma tela colorida. O advérbio é sempre invariável. Isso quer dizer que não flexiona nem em gênero nem em número. Os advérbios podem modificar três classes gramaticais. O adjetivo, por exemplo, ela está meio confusa. O advérbio meio modifica o adjetivo confusa. O advérbio pode modificar também o verbo. Por exemplo, estudei muito. O advérbio muito modifica, intensificando o verbo estudar. O advérbio pode modificar também um outro advérbio. Por exemplo, estudei muito pouco. Pouco também é um advérbio e o muito modifica, intensificando esse advérbio. Vamos agora a algumas regras da concordância nominal. Número 1. Concordância do adjetivo com mais de um substantivo. Quando o adjetivo é posposto, ele concorda com o substantivo mais próximo ou concordará com o conjunto. Exemplo: comprou apartamento e carro novo. O adjetivo novo, neste caso, concordou com o substantivo mais próximo, carro. Ou comprou apartamento e carro novos. O adjetivo novos, ele concorda com os dois substantivos, apartamento e carro. Quando o adjetivo é anteposto, ele concorda com o substantivo mais próximo ou com o conjunto. Por exemplo, comprou novo apartamento e carro. Ou comprou novos apartamento e carro. A regra da concordância de dois ou mais adjetivos com um substantivo. Quando isso acontece, o substantivo fica no singular e coloca-se o artigo antes do último elemento. Por exemplo, o crime envolve a polícia civil e a militar. O substantivo ficará no plural e omite o artigo antes do adjetivo, neste caso.
O crime envolveu as polícias civil e militar. Vamos agora aos casos especiais da concordância nominal. As palavras obrigado, kit, anexo, incluso, próprio e nenhum são determinantes de um substantivo, têm valor de adjetivo e são variáveis concordando com o termo a que se referem. Por exemplo, muito obrigada, disse ela. Obrigada concordará com ela, que é feminino singular. Outro exemplo. Ela estava quite com o banco. Quite concordou com o sujeito ela no singular. Segue anexa a fotografia. O que está anexa é a fotografia, portanto, deve concordar em gênero e número com a fotografia. Vão inclusos os documentos. Quem estão inclusos são os documentos. Portanto, inclusos deve concordar em gênero e número com documentos. Eu própria pinto o meu cabelo. A palavra própria concorda com o sujeito eu, que com certeza é feminino, por causa da concordância feminina singular. Vamos observar este exemplo. As certidões seguirão anexas. As certidões seguirão em anexo. A expressão em anexo é sempre invariável. Isso quer dizer que ela não pode flexionar em gênero e número. Número 2. As palavras mesmo, só, meio, bastante, longe, barato e caro, quando funcionam como advérbio, essas palavras são invariáveis. Isso quer dizer que não pode flexionar nem em gênero, nem em número. Quando tem função adjetiva, aí sim, podem concordar com o termo a que se referem. Exemplos. Os políticos estipularam mesmo seus próprios salários. A palavra mesmo, neste caso, é um advérbio, portanto, não pode variar em gênero e número. Os políticos mesmos estipulam seus próprios salários. Neste caso, a palavra mesmos concorda com o substantivo políticos, sendo adjetivo, concorda em gênero e número com ele. Depois da investigação, só restaram suspeitas. A palavra só tem o mesmo sentido de somente. Neste caso, é um advérbio que é invariável, não pode flexionar nem em gênero nem em número. Crianças raramente gostam de brincar sós. A palavra sós concorda com o substantivo crianças. É, portanto, um adjetivo concordando em gênero e número com a palavra crianças. A nação parece meio atormentada. A palavra meio, neste caso, se refere ao adjetivo atormentada. É um advérbio, portanto, é invariável, não flexiona nem em gênero nem em número. Não gostava de meias verdades. A palavra meias se refere a verdades, que é um substantivo, e concorda em gênero e número com verdades. As ruas pareciam bastante tumultuadas. A palavra bastante, neste caso, é um advérbio modificando o adjetivo tumultuadas. Não pode variar nem em gênero nem em número. O prefeito efetuou bastantes melhorias na região. Bastantes, neste caso, é um adjetivo modificando o substantivo melhorias, que está no plural, portanto, concorda em número com ele. Os operários
moram longe da fábrica. A palavra longe é um advérbio de lugar, portanto, não pode variar nem em gênero nem em número. Conhecera longes cidades. A palavra longes se refere ao substantivo cidades, portanto, é um adjetivo e deve concordar com o substantivo cidades em número. As palavras caro e barato, quando vierem acompanhadas dos verbos custar, pagar, alugar ou vender, ficam invariáveis. Isso quer dizer que não podem flexionar nem em gênero nem em número. Por exemplo, a reforma custou caro ou a reforma custou barato. Se essas palavras vierem acompanhadas com outros verbos, devem concordar em gênero e número com o termo a que se referem. Por exemplo, a calça estava cara ou a calça estava barata. Número 3. As palavras menos, alerta e abaixo ficam sempre invariáveis. Isto quer dizer que não podem variar em gênero e número. Por exemplo, houve menos abstrações neste caso. Não existe a palavra menos. Os seguranças estavam alerta. Mesmo a gente querendo concordar a palavra alerta com o sujeito os seguranças, a concordância correta fica invariável. Os seguranças estavam alerta. As abaixo-assinadas reivindicam aumento de salário. O advérbio abaixo, que é um advérbio de lugar, deve ficar invariável. 4. As expressões é proibido, é necessário, é permitido, é bom, se o sujeito vier determinado por artigo, pronome ou adjetivo, tanto o verbo como o adjetivo concordarão com ele. Por exemplo, é proibida a entrada. Proibida é a entrada. A palavra entrada, ela é determinada pelo artigo a. Portanto, proibida deve concordar em gênero e número com o substantivo entrada. Se tirarmos o artigo a, ficará é proibido entrada. Outro exemplo. É necessária muita coragem. A expressão é necessária concorda em gênero e número com o substantivo coragem, porque ele está sendo determinado pelo pronome muita. Se tirarmos a palavra muita, teremos é necessário coragem. São permitidas as perguntas. A expressão são permitidas concorda em gênero e número com o substantivo perguntas, porque ele vem determinado pelo artigo as. Se tirarmos o artigo as, teremos é permitido perguntas. Nossa água é boa. A palavra boa concorda com o substantivo água em gênero e número, porque ele vem determinado com o pronome nossa. Se tirarmos o pronome nossa, teremos água é bom. 5. Nas expressões o mais possível, o menos possível, a palavra deve concordar com o artigo que inicia a expressão. Exemplo: quero um carro o mais barato possível. Possível fica no singular porque concorda em número com o artigo o. Usava ternos os mais caros possíveis. Possíveis foi para o plural
porque concordou com o artigo os. Selecione, candidatas, o menos burras possível. Possível concorda com o artigo o no singular. Comprei presentes os menos fúteis possíveis. Possíveis foi para o plural porque concorda com o artigo os. Depois desse estudo, nós vamos fazer agora alguns testes. Analise o conjunto de frases e marque aquela que fere as regras da concordância nominal. No conjunto 1, a frase incorreta será a primeira. O livro segue anexa à carta. A palavra anexo deve concordar com o substantivo livro em gênero e número. Portanto, a forma correta ficará: o livro segue anexo à carta. No conjunto 2, a frase incorreta será a primeira. Ela mesmo fará a prova. A palavra mesmo deverá concordar com o termo a qual se refere, que é a palavra ela. A forma correta ficará: ela mesma fará a prova. No conjunto 3, a frase incorreta é a primeira. Aquelas roupas custaram caras. De acordo com a regra da concordância nominal, a palavra caro acompanhada do verbo custar deverá ficar invariável. Portanto, a forma correta será: aquelas roupas custaram caro. No conjunto 4, a frase incorreta é a primeira. São pessoas bastantes agradáveis. A palavra bastantes, neste caso, é um advérbio. Se refere ao adjetivo agradáveis, portanto, não pode ir para o plural. A forma correta será: são pessoas bastante agradáveis. No conjunto 5, a frase incorreta é a última. Muita cerveja é bom. A expressão é bom fica invariável se a palavra cerveja não estivesse determinada pelo pronome muita. A forma correta será: muita cerveja é boa.